TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. E nesta edição, paralisação dos trabalhadores rodoviários da Turp em Petrópolis chega ao fim. A audiência determina que o valor da passagem em Petrópolis seja mantido em R$ 5,30. Petrópolis tem a segunda maior taxa de assédio sexual do estado. Prefeitura de Petrópolis aprova a reforma administrativa na cidade. E o diálogo com o objetivo de destacar o cenário político de Petrópolis. Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 23 de julho. E olha só, gente, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis, o Sindrodoviários, e a empresa Turp Transportes informaram às 8h30 da manhã desta quarta-feira de hoje que a paralisação realizada pelos trabalhadores rodoviários dessa empresa foi encerrada. De acordo com os sindicatos citados, os ônibus estão gradualmente voltando à operação normal ao longo deste dia. E essa paralisação durou 24 horas, bem mais do que as outras que foram registradas em menos de 30 dias aqui na cidade, e ela foi organizada pelos próprios trabalhadores da empresa em resposta ao atraso no adiantamento do salário, que deveria ter sido efetuado até o dia 20. Durante as negociações, a empresa se comprometeu a regularizar o pagamento desse adiantamento na questão salarial até a sexta-feira, dia 25. Ou seja, está resolvido por enquanto, mas cabe a nós ficar de olho nos próximos episódios dessa novela do transporte público da cidade, porque, já que está comprometido que vai pagar, o pagamento ainda não foi feito. Então a gente tem que ficar de olho para ver se vai ter mais paralisação ou não, e infelizmente é mais um capítulo nessa novela que parece interminável aqui nessa cidade. Em meio a essa grande questão aqui sobre sobre essa questão do transporte público, a gente também teve ontem uma audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis falando sobre o reajuste dessa passagem. Nessa ocasião, o valor da passagem ficou definido em R$ 5,30. Na audiência desta terça-feira, ficou acordado que a tarifa dos coletivos urbanos deve retornar para os valores que eram praticados até o dia 21 de julho, ou seja, R$ 5,30 para pagamentos em dinheiro e R$ 5,15 para as cobranças feitas nos cartões de bilhetagem eletrônica. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, o Cetranspetro, havia confirmado o reajuste da tarifa no início da noite de segunda-feira. Mas, na madrugada de terça-feira, através de um comunicado oficial da Prefeitura, o Executivo informou que o valor de R$ 5,30 seria mantido. Apesar disso, o Cetranspetro ressaltou novamente que os valores fixados desde 2023 são considerados defasados em relação aos custos atuais do sistema de transporte. Fator que tem provocado um desequilíbrio econômico e financeiro nos contratos e que afeta a qualidade dos serviços. O sindicato ainda destacou o cenário da Turp Transportes, afirmando que, pela condição financeira, não tem conseguido arcar dentro do prazo com salários e benefícios dos rodoviários. A gerente do Cetranspetro, Carla Rivetti, falou que o sindicato vai cumprir com todas as decisões judiciais. Nós vamos cumprir e já estamos cumprindo integralmente toda e qualquer decisão, sem qualquer questionamento. E aguardamos os desdobramentos judiciais para tentar buscar uma solução para o sistema de transporte que está visivelmente em crise. O diretor-presidente da CPTrans, Luciano Moreira, ressaltou sobre a importância de restabelecer o serviço e falou sobre a paralisação irregular. A gente tem buscado de maneira direta e amigável, de certa forma, o restabelecimento do serviço ainda para os níveis de essencialidade. O sistema de transporte ele é essencial e, por isso, essa paralisação imediata e 100% paralisada tem características de ilegalidade. Nós temos que ficar de olho também nessa questão do aumento. A gente ainda tem alguns relatos, inclusive lá no terminal de Correias, das pessoas tendo que pagar 2 vezes a passagem, uma situação bem complicada que está bem conturbada.
Todos os pontos do transporte público estão bem conturbados aqui na nossa cidade, mas é claro, a gente torce para que isso melhore, torce para que tudo se resolva, porque a população acaba sendo a maior prejudicada em toda essa situação. Mas agora, dando prosseguimento nessa edição e mudando de assunto, dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, mostram que Petrópolis tem a segunda maior taxa de assédio sexual de todo o estado do Rio de Janeiro. O município está atrás apenas da cidade do Rio de Janeiro, a capital. Além dos assédios, o município também aparece com números preocupantes em outros crimes contra as mulheres. Vamos acompanhar uma matéria. Petrópolis registrou 8 casos de assédio sexual contra mulheres entre janeiro e maio deste ano, segundo dados do ISP da Mulher, que é o painel do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O número coloca a cidade em segundo lugar no ranking estadual, atrás apenas da capital, que teve 69 registros no mesmo período. Apesar de menor em números absolutos, Petrópolis apresenta risco proporcional mais alto. Com cerca de 290 mil habitantes, Petrópolis registrou um caso de assédio a cada 36 mil habitantes nesse período. Já o Rio de Janeiro, com 6,2 milhões de moradores, teve um a cada 89 mil pessoas. Ou seja, o risco em Petrópolis foi mais que o dobro do que na capital. Além dos assédios, o município também aparece com números preocupantes em outros crimes contra as mulheres. Entre janeiro a maio deste ano, foram registrados um feminicídio, 2 tentativas de feminicídio, 2 homicídios dolosos, além de 5 tentativas de homicídio. Também foram registrados 40 casos de difamação, 27 de violação de domicílio e 1 de constrangimento ilegal. Só que falta a prevenção. É não chegar ao ponto de ir para a justiça, porque a justiça está sendo cumprida. Segundo dados do Dossiê Mulher, outro painel do Instituto de Segurança Pública, os crimes contra mulheres em Petrópolis vêm crescendo desde 2021. O total de registros saiu de pouco mais de 2.300 naquele ano para cerca de 2.900 em 2023. Tem que ter penas mais duras para os homens. Eu visualizo que as penas ainda não dão cadeia para os homens. Elas ainda dão medida protetiva de afastamento. Segundo a advogada, a Lei Maria da Penha é uma medida protetiva que preza de forma imediata pela vida da vítima. Só depois, o homem é denunciado pelo crime que cometeu. Se a lei fosse mais dura, se a pena para ele fosse mais rigorosa, talvez ele não cometeria mais esse crime. Não chegaria a agravar o crime e talvez não chegaria ao feminicídio. A divulgação desses dados acontece dias após a Câmara Municipal aprovar uma reforma administrativa da Prefeitura de Petrópolis que altera a estrutura de várias secretarias, incluindo a que trata das políticas para as mulheres. Entretanto, a medida foi criticada por parte da oposição e dos movimentos sociais, que veem o enxugamento como um retrocesso nas políticas públicas voltadas às mulheres. A Constituição obriga a gente a ter direitos de ser segurado. Só que, infelizmente, existem políticas públicas que impedem isso, por questões financeiras, por questões até políticas mesmo. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis ressaltou que a reforma administrativa suprimiu cargos vagos da Secretaria de Direitos e Políticas das Mulheres, medida que não implica no funcionamento da Secretaria e nem na estrutura da rede de proteção e acolhimento às mulheres vítimas de violência. E olha só, gente, saindo desse dado muito preocupante, nós vamos falar agora de uma coisa um pouco mais leve, vamos falar de oportunidade. A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 113 oportunidades de emprego para esta semana. Os candidatos podem realizar os cadastros de seus currículos no site da Prefeitura de Petrópolis. São 62 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência em vagas para açougueiro, ajudante de depósito, ajudante de obras, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, balconista de laticínios, balconista de padaria, cumim, jovem aprendiz, mecânico automotivo, mecânico de manutenção,
operador de caixa, recepcionista, repositor, técnico de eletromecânica e vendedor. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. O balcão desta semana também conta com 8 vagas destinadas a pessoas com deficiência, para auxiliar administrativo, auxiliar de produção e repositor. As vagas e exigências de cada uma também estão listadas no nosso site, em correiopetropolitano.com.br. E olha, a gente dando prosseguimento a essa questão dos empregos, a gente acabou de ver o de Petrópolis e, é claro, a gente também traz para vocês o balcão de empregos do estado inteiro. O governo do estado está divulgando para esta semana 3.241 oportunidades de emprego com carteira assinada, estágio e jovem aprendiz. Há oportunidades nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba, região dos Lagos, Norte Fluminense e também a região serrana. A região metropolitana concentra 55,8% das 847 vagas captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda por meio do Sistema Nacional do Emprego, o SINE. Para pessoas com deficiência, PCDs, há 163 posições, como analista de suporte técnico, atendente de lanchonete e auxiliar de limpeza. Os salários chegam a R$ 3.036. Para ampla concorrência, existem ainda vagas para auxiliar de inventário, motorista carreteiro e mecânico de manutenção de máquinas industriais, com remuneração de até 3 salários mínimos. Para quem busca emprego no Médio Paraíba, há 58 oportunidades, com salário médio de R$ 3.036 e exigência de ensino fundamental completo. Na região dos Lagos foram captadas 10 vagas para auxiliar administrativo, com remuneração de 1 salário mínimo, ou seja, R$ 1.518. Já no Norte Fluminense, o trabalho de captação chegou a 98 posições, com salários de 1 a 2 salários mínimos. Na Serra são 208 vagas em Teresópolis, como armazenista, caseiro, estoquista e faxineiro, com remuneração média de R$ 1.518. Para concorrer às oportunidades, é importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. É preciso ir a uma unidade do SINE, levando documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASET, NIT/NIS e CPF. As informações estão disponíveis no site rj.gov.br/trabalho. Uma parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, garantiu a oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação oferece esta semana 772 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br. Já o CIEE oferece 1.622 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e vagas para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br. E olha, gente, isso a gente já está falando, é claro, de emprego, a gente já está falando de trabalho, estágio, jovem aprendiz. Mas a pessoa que também quer se qualificar, quer aprender um pouco mais, tem uma oportunidade aqui em Petrópolis. A Firjan Senai Petrópolis está com inscrições abertas para o curso de Designer Gráfico Editorial, com início marcado para o dia 18 de agosto. E a nossa repórter Mariana Braga está ao vivo com a gente aqui e vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Conta mais detalhes para a gente sobre esse curso bem interessante que é gratuito da Firjan. Pois é, Hugo, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. O curso, como você disse, é totalmente gratuito e oferece uma oportunidade de qualificação profissional para jovens e adultos a partir de 16 anos, especialmente para aqueles em busca de se reposicionar ou ingressar no mercado de design gráfico. O curso abordará temas como propriedade intelectual, acessibilidade e sustentabilidade. Os estudantes irão aprender desde fundamentos de design gráfico até o desenvolvimento de projetos de identidade visual e design editorial para diferentes plataformas. O curso será realizado na unidade Firjan Senai do Bingen, localizado na Rua Bingen, número 130, e terá duração de 180 horas. Ele vai acontecer de segunda a sexta-feira, no turno da noite, a partir do dia 18 de agosto. Lembrando que o curso é destinado especialmente a pessoas de baixa renda. Então, quem se interessar deve fazer a inscrição pessoalmente no balcão de atendimento da unidade Firjan do Bingen, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite, e apresentar documentos como identidade e CPF, comprovante de escolaridade e autodeclaração de baixa renda. Se esse curso, então, for interessante para quem está assistindo,
Estou lá na cidade de Jansenay do Bingen, fazendo as inscrições. Aproveita que está aberto e as vagas vão se esgotar quando acabar. Volta com você, Hugo. Perfeito, Mariana. Muito obrigado pelas suas informações. E é bem interessante, um curso bem importante. É uma profissão que a gente vê cada vez mais presente na nossa sociedade, envolvendo redes sociais e coisas do tipo. E é algo bem interessante. Então, esses cursos, tanto do Senai quanto do Sebrae, são bem interessantes e importantes para a colocação profissional de toda a nossa população. Mariana, muito obrigado pelas suas informações. E, gente, encerrando agora a participação da Mariana, a gente vai encerrar também o nosso primeiro bloco do Correio Petropolitano Debate de hoje. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e vamos agora à previsão do tempo. Gente, hoje é quarta-feira e, como eu sempre digo, chegou o meio da semana e, é claro, a gente quer saber como é que vai ser esse finalzinho. E a gente já está aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer as tendências meteorológicas e climáticas para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Como é que fica o tempo nesta quinta-feira? Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para o nosso telespectador. Bom, a previsão do tempo em Nova Friburgo nesta quinta-feira estará mais frio do que hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 12 e a máxima de 18 graus. O dia será de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Teresópolis também haverá queda nas temperaturas amanhã, com termômetros variando também entre a mínima de 12 e a máxima de 18 graus. A previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas sem chuva. E aqui em Petrópolis, a quinta-feira também será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Para a noite, o céu ainda estará com muitas nuvens, mas sem chuva.
E assim como nas outras cidades da região serrana, as temperaturas podem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 18 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, as temperaturas caem amanhã, com variações entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite ainda com muitas nuvens. E para finalizar, em Três Rios o dia segue com a mesma tendência, com previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado que seguem até a noite. As temperaturas também vão cair em Três Rios, com variação entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus. A gente pode perceber que, de fato, as temperaturas estão aumentando, né? Apesar de a gente estar no inverno, em todas as nossas cidades de cobertura. E também tem previsão de chuva na grande maioria delas. É verdade, aqui na região serrana a gente tem previsão de chuva para todas as cidades e as temperaturas estão empatadas aqui também. Mínima de 12, máxima de 18 graus, então vai fazer aquele friozinho, não está tão frio quanto já esteve na semana passada, já destaquei isso algumas vezes, mas é importante mesmo. E esse friozinho é típico do inverno, é típico aqui da nossa região serrana. Lá no Centro-Sul as temperaturas também são parecidas, 15, 22, 15, 23, mas é um pouco mais calor. Também, como de costume aqui, essa é a tendência, o Centro-Sul é mais quente que a região serrana mesmo. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. E saindo da nossa previsão, vamos agora para o Correio Político. Como parte das ações de medidas para o enfrentamento da crise financeira que o município de Petrópolis está enfrentando, a Prefeitura aprovou na Câmara Municipal de Vereadores um projeto de lei de reorganização administrativa do Poder Executivo Municipal. Vamos acompanhar. O texto aprovado na Câmara Municipal de Petrópolis inclui uma série de medidas que visam uma reforma administrativa no Executivo Municipal, após o decreto de calamidade financeira anunciado pela Prefeitura na última quarta-feira, dia 16 de julho. Dentro da reforma está prevista a criação da Secretaria de Habitação e a integração da Secretaria de Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Doenças Raras com a Secretaria de Esportes. A reforma também extingue integralmente a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, criada em 2023. A extinção da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que foi acoplada à Secretaria de Esportes, que tem uma sede que não tem acessibilidade. Então, a gente já tem um primeiro problema grande aí. A gente tem uma redução muito grande da Secretaria da Mulher, que foi uma conquista histórica para as mulheres petropolitanas, que foi uma grande dificuldade de ser aprovada. E a gente teve a redução praticamente ao CRAM. Então, a Secretaria de Mulheres está reduzida hoje ao departamento o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. O texto da reforma administrativa tem a finalidade de tornar a máquina pública mais funcional e adequada à realidade atual do município. O texto foi enviado pelo Executivo na última terça-feira, dia 16, e aprovado durante sessão no mesmo dia, o que, segundo a vereadora Júlia Casamasso, dificultou a análise das cláusulas apresentadas e não possibilitou a inclusão de emendas que reduzissem os impactos das mudanças à população. Foi muito ruim porque é uma reforma de mais de 80 páginas que foi protocolada no mesmo dia para ser votada no mesmo dia na sessão. Então a gente já vê um problema porque a gente não consegue se aprofundar para entender o que essa reforma está propondo de fato. Porque a gente precisa comparar, ela tá modificando uma lei já existente. Então a gente precisa comparar ponto a ponto o que está mudando. A gente precisa estudar a lei que está vigente, a proposta de reforma para entender, bater os pontos ali, entender o que realmente vai mudar, o que realmente tem impacto
bom, de melhoria. A Prefeitura de Petrópolis também obteve a aprovação do projeto que amplia o número de cargos efetivos na Secretaria de Educação. A medida visa viabilizar a convocação dos aprovados no concurso público realizado no ano de 2022, mas a convocação só ocorreu em dezembro de 2024. A medida não cria novas funções, mas ajusta o número de vagas para o secretário escolar, educador da educação infantil e professor de educação básica, conforme a real demanda da rede. A legislação anterior previa um número insuficiente de cargos, o que impedia a nomeação mesmo com o concurso homologado. E, além disso, vai suprir cargos vagos na Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública e da Secretaria de Direitos e Políticas das Mulheres. Cargos estão sendo cortados, mas cargos, quais cargos? A gente precisa analisar, porque se forem cargos que são fundamentais para atendimento da população, para formulação de políticas públicas, a gente tem que pensar 2 vezes antes de cortar esses cargos. Com a reforma, a Prefeitura visa ainda dar continuidade às nomeações dos aprovados nos concursos públicos do município ao longo deste ano. O que aconteceu no dia 16 de julho, a gente não votou com qualidade, a gente não se debruçou, todas as emendas que foram propostas foram rejeitadas. Então, assim, é muito ruim esse tipo de acontecimento, essa forma de operar do Poder Executivo. Então, sem dúvida, isso é muito ruim. Mas o impacto que a gente vai ter dessa reforma administrativa é nos serviços da população. É a população que vai ser impactada. Gente, e agora nós vamos encerrar o nosso Correio Político e também a nossa parte de notícias aqui do Correio Petropolitano Debate. Mas vamos dar continuidade no assunto desta reportagem que você acabou de acompanhar, da Ana Beatriz Tomás, com a vereadora Júlia Casamasso, porque ela é a convidada de hoje do Correio Petropolitano Debate. Fique por aqui para acompanhar essa entrevista inédita do nosso programa. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com a vereadora Júlia Casamasso, que vai conversar um pouco com a gente sobre algumas questões da situação política aqui da cidade. Boa tarde, vereadora, tudo bem? Tudo bem. Então, para a gente poder começar, você já é política aqui na cidade há algum tempinho, mas vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Tá ótimo. Então, meu nome é Júlia Casamasso, eu estou no meu 2º mandato, eu assumi no dia 2 de fevereiro de 2023 a suplência do então vereador Yuri Moura, que foi eleito deputado, aí a gente assumiu a suplência em 2023 e agora esse ano assumimos o nosso primeiro mandato, digamos assim, né? E sou professora na cidade há mais ou menos 16 anos, dou aula de filosofia, e a gente encara a política como uma ferramenta para mudar as coisas que a gente não concorda na sociedade, né? Então a gente está lá na Câmara com o mandato como uma ferramenta na mão da população. Então a gente vai ao encontro das demandas e tenta fazer o que está no nosso alcance, às vezes coisas que não estão no nosso alcance também, para garantir uma melhor qualidade de vida da população petropolitana. Perfeito. Para a gente começar, hoje o nosso tópico principal da entrevista é aquele dia 16 de julho, né, que aconteceu muita coisa aqui na cidade. A gente teve uma sessão na Câmara dos Vereadores, né, com você presente, que durou 10 horas totais. Foi realmente um dia muito movimentado, não só na Câmara, mas para toda a política aqui da cidade. Sim. E a gente tem algumas questões envolvendo esse dia. Você pode explicar primeiro, antes da gente ir para as perguntas mais específicas, você pode explicar um pouco do que aconteceu nesse dia? Sim. Então, realmente a sessão do dia 16 foi muito conturbada, foi a última sessão plenária do primeiro período legislativo desse ano, antes do recesso, e o que aconteceu foi que a prefeitura, ela enviou para a Câmara Municipal, né, 6 GPs, que são projetos enviados diretamente do gabinete do prefeito. Então, 6 novas leis para serem votadas no mesmo dia. Na verdade, elas foram protocoladas no dia 15 à noite, depois das 8 da noite, se eu não me engano. O texto só chegou no dia seguinte, o texto completo, porque envia para o protocolo tem que escanear, enviar para todos os gabinetes. Então, a gente só ficou ciente, digamos assim, das matérias, dos projetos de lei, no próprio dia 16, pela manhã. E aí tentamos dialogar para que não fossem votadas, se tinha alguma urgência, que fossem votadas algumas, mas não outras, porque tinham algumas que não tinha como votar assim, dessa forma, como é o exemplo da reforma administrativa, né? Uma reforma administrativa, um projeto de lei com quase 80 páginas, por isso que demorou tanto a sessão, porque o projeto ele precisa ser lido na íntegra, e sem debate, sem diálogo, sem aceitar as emendas que a gente propôs, porque nós ficamos, desde o momento que as matérias foram recebidas, a gente ficou estudando para saber o que podia melhorar, porque esse é o nosso trabalho lá na Câmara. Só que nenhuma emenda foi aceita,
Não houve nenhum diálogo. O executivo ele queria que todas as matérias fossem aprovadas, sem emendas, em primeira e segunda discussão, para não ter que voltar, porque quando tem emenda, tem que votar a redação final do projeto. Então, eles queriam que fosse resolvido o quanto antes, no próprio dia 16. Por isso que a gente ficou quase até as 3 da manhã na Câmara, tocando a sessão. E como ações como essa, você já citou, mas é só para deixar mais claro ainda, como situações como essa, como ações como essa do Executivo impactam no trabalho direto da Câmara Legislativa? Então, como eu te disse, como é que vai chegar um projeto de lei, uma reforma administrativa do município, que inclusive foi votada de forma irregular, porque ela precisa ser protocolada como lei complementar e não como lei ordinária, e foi protocolada como lei ordinária. Mas é um projeto de 80 páginas. É claro que a gente leu, a gente propôs as emendas, mas a gente entende que não tem como se debruçar com qualidade, com profundidade, para conseguir entender o que muda. Porque numa reforma administrativa, a gente tem a alteração de uma lei que está em vigência. Para a gente entender o que muda, a gente precisa ler toda a lei que está em vigência, ler toda a reforma, comparar ponto a ponto para entender o que está em jogo. E a gente teve, por exemplo, a redução da Secretaria da Mulher praticamente ao CRAM, que é o Centro de Referência em Atendimento à Mulher, que faz atendimento das mulheres em situação de violência doméstica, em situação de violência qualquer que seja. Então, assim, foi uma perda grande para a Secretaria das Mulheres. A gente teve o fim da Secretaria da Pessoa com Deficiência e essa secretaria foi acoplada na Secretaria de Esportes. A gente teve diminuição de cargos na Secretaria de Segurança e Ordem Pública. Então, assim, são muitas questões para a gente entender no mesmo dia e aprovar no mesmo dia. Por isso que a gente votou contra, tanto ao requerimento de inclusão como na reforma administrativa, porque foram muitos detalhes que vão impactar no atendimento da população petropolitana, como que as pessoas com deficiência vão acessar a Secretaria de Esporte se é um lugar que não tem acessibilidade. Como que a gente vai lidar com a Secretaria de Esporte sendo a mesma Secretaria da Pessoa com Deficiência? Como que a gente vai ter um atendimento que seja afirmativo para as mulheres do nosso município se a gente reduz a Secretaria das Mulheres, das Políticas Públicas para as Mulheres, a um único departamento que é o CRAM de combate à violência? Claro que tem que ter um fortalecimento do combate à violência contra a mulher, sem dúvida alguma, mas a gente precisa de ações afirmativas, a gente precisa de políticas públicas. A gente tem as nossas leis que já foram aprovadas na casa, que é, por exemplo, do auxílio aluguel para as vítimas de violência doméstica, das lavanderias comunitárias para desonerar as mulheres do trabalho de cuidado, e a gente fica com uma Secretaria das Mulheres deficitária para tocar essas políticas públicas. Então, são muitos detalhes que precisam ser vistos e estudados com profundidade. Dessa forma, a gente não consegue. É realmente uma situação bem complicada. Eu ia perguntar até mais para frente justamente sobre essa redução da Secretaria da Mulher e da extinção da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que são dois pontos que vão trazer impacto direto para a população, não é mesmo? Exatamente. Impacto direto para a população. É o que eu falei. Você diminuindo as secretarias, você tem, claro, um impacto favorável financeiro, porque você tem a diminuição de cargos. Aí você pensa, nossa, mas a gente vai ter uma economia de mais de 2 milhões por ano. Isso é muito bom, visto que a gente passa por uma situação financeira delicada, o município tem um orçamento muito menor do que teve no último ano. Então, assim, sem dúvida alguma, quando a gente enxerga por esse lado orçamentário, a gente pensa, que bom, a gente vai ter uma economia. Só que essa economia ela precisa ser estudada, porque senão ela vai ser uma economia momentânea,
para os cofres públicos, mas se a gente for entender a longo prazo, a gente não está economizando, muito pelo contrário, a gente está gastando mais, porque a gente não está acolhendo e direcionando as políticas públicas para quem mais precisa. É uma solução rápida, mas que acaba que pode ser eficiente no curto prazo, mas no longo prazo pode gerar uma problemática ainda maior. Sim, e mesmo ela sendo eficiente, fica a pergunta, né? Como que o corte de cargos ele vai impactar no funcionamento das secretarias? Secretarias que são essenciais para o atendimento à população, né? Inclusive, a gente tem que destacar que, pelo menos teoricamente, todas essas GPs, essas situações, são para gerar realmente um impacto mais rápido aqui no município. Também teve a questão do estado de calamidade financeira aqui na cidade. É muita coisa acontecendo ao mesmo momento na cidade. A gente tem que ver realmente, olhar por essa ótica, que é muita coisa acontecendo no mesmo momento da cidade e que, pelo menos teoricamente, são coisas que são para gerar impacto positivo. Pelo menos essa é a teoria dessas ideias, desses projetos de leis. Você acha que, colocando na balança o que foi aprovado, o que não foi aprovado, a situação num todo pode realmente gerar um impacto positivo na cidade ou vai gerar outros problemas? Então, Hugo, a gente tem que ser muito cauteloso, porque, como eu disse, são coisas que impactam o funcionamento das secretarias, e não só da secretaria, como também do INPAS, né, que é o Instituto de Previdência Municipal. A gente teve alguns projetos que foram bons, enviados para casa, nós votamos favoravelmente, mas que ao mesmo tempo, eles sendo bons, eles ainda precisam ser aprimorados. A questão do INPAS, por exemplo, eles fizeram um projeto de lei para que a prefeitura garanta aportes financeiros ao INPAS de até 6 milhões por ano, ou então doação de bens. A gente acha positivo, mas a gente entende que faltou um artigo que resguarde a essa lei passar pela Câmara. Por exemplo, a prefeitura vai doar um imóvel para o INPAS para que tenha o aporte financeiro, para que esse imóvel seja vendido e tenha o aporte financeiro. A população precisa saber que imóvel é esse, por quanto que ele vai ser vendido. Então, isso precisa passar pela Câmara Municipal. E esse detalhe, que é um detalhe significativo, ficou faltando. Porque a gente fez essa emenda, e a emenda foi rejeitada. A questão da transparência, exatamente. É claro que a gente tem defendido isso desde que chegou o texto da reforma do INPAS na Câmara Municipal. A gente tem defendido que aumentar as alíquotas, fazer alíquotas maiores para os servidores contribuírem, não vai ser o que vai garantir o equilíbrio financeiro do INPAS. Isso vai sequestrar o salário dos servidores e não vai garantir o equilíbrio financeiro. Então, a gente defende, sim, outras receitas. A gente precisa de um INPAS equilibrado financeiramente, então a gente precisa de mais receitas. Então, esse projeto vem ao encontro desse discurso, né, de aumento de receitas. Só que a gente precisa, junto do aumento de receitas, ter a transparência, que é o caso do outro projeto também de mudanças no INPAS, que fala de aportes da educação. A educação vai fazer aportes ao INPAS. De alguma forma, é mais uma receita. Então, tem também aquela boa intenção. Só que a gente precisa garantir que esses aportes que saiam da educação não estejam dentro dos 25% mínimos constitucionais. Porque senão a gente está tirando dinheiro da educação para botar no INPAS. E aí não vale a pena, porque a gente está... um outro problema. Exatamente, Hugo. A gente cria outro problema. A gente está desestruturando os investimentos na educação pública municipal. Então, é claro que a gente tem alguns projetos que a gente votou favorável, que a intenção é boa, mas ainda assim ficou faltando a gente poder emendar e a gente poder discutir com a população. Faltaram alguns pontos, aquele refino, né? Aquela participação maior, aquela, como você falou, alguns detalhes, e um pequeno detalhe, que na realidade não é tão pequeno assim, ele pode fazer uma grande diferença na situação, que realmente é muita coisa acontecendo e essa falta de tempo ainda pode ter sido o que
gerou a maior questão nesse meio, não é mesmo? Sem dúvida, porque se o executivo precisa da aprovação desses projetos antes do final do primeiro semestre, então ele tinha que ter enviado antes para a Câmara Municipal. Tinha que ter tido o compromisso com a população e com a transparência e também com o poder legislativo, porque existe uma autonomia entre os poderes, então esse poder legislativo, ele tem justamente essa prerrogativa de legislar. Então, se a lei chega para nós e a gente não pode debater, a gente não pode criar emendas, a gente não pode ver como que essa lei vai ser melhor na prática, né? Porque o poder, o executivo, o chefe do executivo, ele tem o poder de fazer as resoluções e aplicar as leis da melhor forma, mas a gente está ali com esse intuito, com essa tarefa. Então, foi muito desrespeitoso, foi muito ruim que 6 projetos chegassem tão repentinamente e fossem votados tão repentinamente. É realmente uma situação bem complicada e que dificulta o trabalho tanto do executivo quanto o trabalho do próprio legislativo. Quanto mais, como vamos dizer assim, trabalhando em conjunto os dois estiverem, fazendo realmente uma parceria, não vamos dizer, não uma parceria literal, mas uma parceria de respeito ao funcionamento, às ordens das coisas, melhor funciona para a população. Porque, no fim das contas, tanto o executivo quanto o legislativo, eles querem o melhor da população. Essa é a ideia dos dois. Então, quanto melhor eles estiverem, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra da parceria mesmo, que me fugiu outra palavra que eu ia usar, mas quanto mais estiver ligado um com o outro, num sentido de respeito ao outro, respeito ao como que deve acontecer com o funcionamento de um com o outro, melhor vai ser para a população, no fim das contas, que é claro, como eu já destaquei, é a intenção. Claro, a relação precisa ser diplomática, né? É uma relação de respeito, é uma relação também de independência, mas esse tipo de coisa a gente já pontuou bastante, já abriu isso para a população, esse tipo de coisa ele não pode seguir acontecendo, porque senão falta realmente a transparência e o diálogo com a população e a nossa tarefa fica comprometida, que é refinar as leis, que é de fato apresentar leis que vão ao encontro das demandas da população. Perfeito. E agora, partindo lá do dia 16 e vindo agora mais para atualmente, a gente está vivendo também aqui na cidade a situação do aumento da tarifa de ônibus. Que a gente está gravando essa entrevista aqui no dia 22, não vai ser transmitida hoje, mas estamos gravando no dia 22 e a gente já teve mais uma paralisação. A tarifa do ônibus, teoricamente, ia subir hoje e acabou não sendo homologada, então não subiu. E essa questão é cada dia um novo capítulo, cada dia uma incerteza e fica cada vez mais complicado para a população, não é mesmo? Sem dúvida. E a forma como tudo aconteceu é muito ruim. A gente está há mais de uma semana, a prefeitura está há mais de uma semana divulgando amplamente o aumento da tarifa, que vai acontecer no dia 22, que vai acontecer no dia 22. Aí ontem, 10 para as 9 da noite, o prefeito faz uma ação para que a passagem não suba, para que a tarifa não aumente, divulga nas redes sociais 00:30, ou seja, já era no dia 22. Algumas pessoas chegaram a pagar R$ 5,90. Está havendo mais uma paralisação dos rodoviários, uma paralisação legítima, porque os rodoviários estão pedindo o respeito e a dignidade do seu trabalho, salários pagos em dias. Então, a gente se soma nessa luta dos rodoviários, mas é realmente um caos completo. A gente já paga, pagando R$ 5,30, a gente já paga uma das passagens mais caras do estado e o serviço, Hugo, completamente deficitário. A população que anda de ônibus em Petrópolis, a população está completamente precarizada. Uma coisa que eu costumo dizer é que o serviço está precário, tanto para quem usa quanto para quem trabalha nele. Os rodoviários estão precarizados e a população que anda de ônibus está precarizada. E a gente sabe, é ônibus quebrando. Depois da falência que foi decretada, a caducidade do contrato da Petroita e da Cascatinha e o contrato emergencial com a Turp, com a cidade das Hortênsias, com a cidade real, o transporte público ele piorou. A gente pensa, né, que não dá para piorar, dá para piorar. Diversas
linhas que tinham 2, 3 ônibus, ficaram com um ônibus só. Não é um bairro, são vários. A gente recebe reclamação diariamente. Olha, vereadora, meu bairro tinha 2 linhas, era ônibus de meia hora, hoje só tem uma. E no domingo é um outro ônibus de outro bairro que passa aqui. Então, assim, um transporte completamente deficitário, que não atende a população. A população está sempre andando em ônibus lotado, ônibus, 1/3 da frota está vencido, não pode mais rodar, na teoria não pode mais rodar. A gente tem um relatório mensal das operações, que é uma lei de nossa autoria, que exige que a CPTrans tenha essa transparência, publique um relatório das quebras no site da CPTrans. No relatório fica ainda mais evidente o quanto a situação está caótica. Então a gente precisa mudar esse modelo. Não dá mais para ter concessão, não dá mais para ter empresa privada cuidando de um serviço que é público, cuidando de um direito. Transporte é um direito. É através do transporte que a gente acessa o hospital, o Cites Carneiro, é através do transporte que as crianças vão na escola, é através do transporte que a população acessa cultura e lazer no final de semana. Então a gente precisa, de fato, garantir o transporte enquanto uma necessidade básica, enquanto um direito da população petropolitana. Então a gente defende outro modelo, a gente defende a municipalização, a gente tem agora uma oportunidade única, que é o PAC Seleções Mobilidade, que a gente não conseguiu o valor inicial, que era em torno de 240 milhões, mas a gente conseguiu 150 milhões, o que já é um grande investimento para o transporte público, para a compra de ônibus elétricos. Então, na nossa visão, na nossa leitura, é um momento propício para romper com esse tipo de modelo de concessão. Com o momento deixar da mudança. Exatamente, porque com a compra de novos ônibus, a prefeitura pode operar o serviço. A prefeitura consegue operar o serviço e aí aumenta concurso público, faz concurso para motorista, para auxiliar de motorista, cobradores, bota tarifa zero, a gente vai garantir o acesso à cidade para os petropolitanos e petropolitanas. E fora que, se a gente for debater as empresas estão em quebra de contrato há muito tempo, porque não estão operando com 100% da frota, porque não atendem a população como deveriam, porque essa questão das linhas, ônibus faltando nas linhas. Então, assim, questão, não é um problema, são inúmeros problemas. Não dá pra gente contabilizar. E não estão respeitando o direito dos rodoviários, não estão pagando o salário em dia, não estão cumprindo a lei que é obrigado a ter cobrador. Então, assim, são uma série de... Não precisa escolher um. É difícil escolher um problema, porque é tanta coisa acontecendo e é sempre uma coisa nova que você pensa, não, como você mesmo já falou, não tem como piorar. Piora. Surpreende. Há uma paralisação que começa no meio do dia. As crianças sentem como voltar para casa. É uma situação que é um problema que gera tantos e tantos e tantos problemas, que é algo que tem que ser realmente visto com urgência, revisto com urgência e resolvido. Sem dúvida alguma. Porque é uma situação... É até difícil descrever essa situação que a gente vive aqui no nosso município e que não é de agora. É de outros mandatos, é de outras prefeituras. Exatamente. Muita gente já passou e a situação continua. Exatamente. A gente viu isso acontecer com a Aviação Autobus, Aviação Esperança. Foram inúmeras empresas que não conseguiram operar o transporte no município. A gente tem um índice de quilômetro rodado muito maior do que outras cidades que são maiores que a nossa. Então, assim, precisa haver uma mudança completa no modelo. Então, abandonar a concessão, porque não tem como colocar um direito, mais uma vez, na mão de uma empresa que só visa o lucro. O município precisa operar, então a gente defende mesmo a municipalização, a tarifa zero por meio da municipalização, porque aí sim a gente consegue garantir o direito de ir e vir, o acesso à cidade para todas as pessoas e garantir os direitos dos trabalhadores que trabalham no sistema, porque não adianta a gente dar mesada, digamos assim, para as empresas e não garantir um serviço de excelência para a população, né? Perfeito.
Vereadora, tem mais algum ponto que você queira destacar, tanto sobre aquela sessão do dia 16, ou sobre essa questão do tamanho dos ônibus, ou também sobre a política geral aqui da nossa cidade? Então, do ponto do dia 16, eu acho que ficou faltando eu falar de uma lei específica, que é sobre a recuperação do INPAS também. Uma lei que cria um comitê, um conselho diretor, para debater os assuntos do INPAS e que, infelizmente, ficou com maioria do Executivo. Então, é um conselho, mas que pertence totalmente ao Poder Executivo e que dá o aval do chefe do Executivo, do prefeito, de fazer mudanças na Previdência por meio de decreto. Isso para nós também ficou muito ruim, porque não dá para mexer na Previdência sem que isso passe pela Câmara Municipal, sem que isso passe por um amplo debate com a população. Então, é isso que a gente defende na forma de fazer política. A gente defende que outra forma de fazer política é possível, com amplo diálogo, com respeito aos direitos da população, com a intenção de fato da garantia de melhores qualidades de vida e acesso à educação, acesso à saúde, acesso a lazer e cultura. Isso a gente vai fazer dialogando, porque a população sabe muito bem o que ela precisa. A gente não precisa ir até eles dizer como que a gente vai melhorar. Eles sabem o que eles precisam. Você vai nos territórios, você vai nos bairros, nas comunidades, as comunidades sabem muito bem o que falta. Olha, aqui precisa de mais caçamba de lixo, olha, aqui precisa de mais bueiro, porque quando chove, a rua fica alagada. A gente precisa de moradia popular. Então, a comunidade sabe. O território sabe o que precisa, a gente só precisa ter disposição de dialogar, a gente precisa construir de forma transparente a política local em conjunto com a população. Perfeito, eu diria que é diálogo, respeito e transparência. Isso é essencial para toda a nossa sociedade e realmente é algo que tem que ser muito divulgado, é algo que tem que ser feito, porque é isso que move a nossa sociedade, é isso que faz a gente ser realmente uma sociedade. Diálogo, respeito e transparência. É isso. Perfeito, vereadora. Vou te agradecer muito por ter vindo aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Hugo. É sempre muito bom estar aqui com vocês e estamos à disposição. Sempre que precisar, a gente convida que a gente vem. Perfeito, muito obrigado, tá? E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.